Olá turma, aqui é o professor Davi e hoje vamos começar o PET 5 do ensino médio. Hoje será a semana 1 do segundo ano do ensino médio. Nessa semana nós vamos trabalhar esporte como fenômeno social, cultural e político. E é isso que o primeiro texto coloca, além de trazer aqui algumas informações sobre o contexto histórico envolvido nessa temática. É importante a leitura deste texto para resolver o que se pede na sequência. Eu não farei uma explicação mais abrangente sobre este texto para não deixar o vídeo muito longo e focar nas atividades. Na sequência temos a atividade 1, que propõe algumas reflexões. A atividade 1 é composta pela questão 1, a questão 2 e a questão 3, tá certo? E aí eu fiz a construção de uma possibilidade de resposta para vocês. Atividade 1, questão 1. A questão 1 solicita o seguinte: Barcelona é uma cidade da região da Catalunha, na Espanha. Ao receber os Jogos Olímpicos de 1992, a cidade se preparou, mudando radicalmente todas as suas estruturas. Após os Jogos, a cidade se tornou moderna e um importante polo turístico da Espanha. No período de 2 anos, tivemos em nosso país os 2 maiores eventos esportivos do mundo, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos de 2014 e 2016, respectivamente. Em sua opinião, assim como Barcelona, o Brasil soube aproveitar este momento? Justifique sua resposta. E aí eu coloquei esse padrão de resposta. Com base na minha opinião, obviamente. Coloquei que não, o Brasil não soube aproveitar este momento. O Brasil deixou a desejar neste ponto. Poderia ter aproveitado toda a estrutura montada para os Jogos e para a Copa do Mundo. Mas o que ficou foi o descaso com dinheiro público. Hoje, temos obras que não finalizaram ou que finalizaram de forma indevida ou ainda que estejam abandonadas. Não temos um plano de gestão e governo para as estruturas montadas, culminando no desperdício de dinheiro público e depreciação dessas obras. Então aqui fica um exemplo de resposta para vocês da questão 1 que vocês podem usar para montar a questão de vocês, tá certo? Questão 2. Você sabia que o esporte coletivo nacional mais vitorioso do Brasil não é o futebol? Essa honra é do voleibol, que só de medalhas olímpicas de ouro soma 8, sendo que o futebol tem apenas uma. Considerando o contexto nacional e o uso do esporte como ascensão social, aqui você atribui o fato do vôlei não ter a mesma expansão na mídia que o futebol. Comente em um parágrafo. E aí, eu construí uma possibilidade de resposta aqui, com base no texto dessa semana. Coloquei o seguinte: o voleibol não tem a mesma visibilidade do futebol, pois o futebol está enraizado na nossa cultura e em nossa sociedade. O futebol foi construído ao longo do tempo como nosso principal esporte e usado, por vezes, como manobra política visando interesses específicos, como foi citado no final do texto que inicia essa semana. Com isso, percebemos que o futebol é o esporte nacional, pois é amplamente conhecido e praticado, nas mais variadas possibilidades, desde o futebol de rua, aquele futsal, sem compromisso, até em campeonatos e torneios diversos. Além do histórico do país em conquistas de torneios mundiais, como a Copa do Mundo, que colaboram em muito para essa expressividade do futebol. Então aqui fica esse exemplo de resposta. Na questão número 3, coloca o seguinte: a desigualdade social no país é gritante, sendo o Brasil considerado um dos países mais desiguais do mundo. Sendo o futebol como uma chance importante de ascensão social, muitos depositam toda a energia no intuito de se tornar jogador profissional. Alguns especialistas consideram que vem daí a força do futebol nacional. Com um texto de, no máximo, 15 linhas, expõe sua opinião sobre essa questão. E a resposta ficou o seguinte: com tamanha desigualdade e tão limitadas possibilidades de ascensão social, o futebol se torna um caminho atrativo na busca de um futuro melhor. A busca de se tornar uma estrela no futebol é o sonho de muitos meninos, que largam os estudos ou colocam o mesmo em segundo plano para perseguir este sonho. Em minha opinião, esse é um caminho interessante, mas não deveria ser o único caminho na busca de uma vida melhor. Acredito que, por meio da educação, é possível construir um futuro mais igual e menos dissonante, quando comparado à nossa realidade hoje. Então aqui ficou um exemplo de resposta que eu construí especificamente para essa questão. Tá certo? Eu vou deixar todas essas informações no campo de descrição desse vídeo, pessoal. Vamos dar sequência aqui na semana. Na sequência temos a atividade 2. A atividade 2 pede a vocês que respondam as questões abaixo. Aqui temos um pequeno texto que vai falar sobre as Olimpíadas. E na sequência é solicitado o seguinte: numa comparação entre as competições atuais e as antigas Olimpíadas, assinale a alternativa que apresenta uma informação incorreta. E aqui respondendo essa questão é a letra D. A letra D apresenta informações completamente incoerentes com o que foi tratado no texto acima. A letra A, B, C e E estão corretas, tá certo? Na número 2 continua falando sobre os Jogos Olímpicos e traz algumas informações aqui abaixo. E solicita o seguinte: considerando esse assunto, analise as afirmações que seguem e identifique as corretas. E aqui, pessoal, após analisar, a gente vai verificar que a letra A é a nossa resposta. Todas as afirmações estão corretas.
A número 1 está correta quando fala sobre a data da realização dos jogos. A número 2 também está correta quanto às informações colocadas aqui. A número 3 também está correta quando fala sobre a bandeira olímpica, né, e a representatividade que ela possui. E a número 4 também está correta quando trata sobre os impactos negativos, né, colocados aqui dos Jogos Olímpicos no Brasil. Então, nossa resposta é a letra A. Na sequência temos a número 3, que pede para fazer a análise do gráfico, que apresenta aqui os recordes masculinos na maratona e depois traz os recordes femininos, com as informações traçadas aqui no gráfico. E aí tem as seguintes questões para serem respondidas. Atividade 3. Então eu construí aqui para ficar mais fácil de verificar as respostas e a letra A solicita o seguinte: qual a diferença entre o gráfico com recorde masculino e o gráfico com recorde feminino? A diferença é a participação das mulheres no quadro de recordes. Enquanto temos dados masculinos antes de 1910, os dados femininos só datam de depois de 1920. Entendendo aqui basicamente, as mulheres começaram a participar tardiamente da maratona e ter informações, né, quantificações de recordes de forma muito tardia. Na letra B, em seu ponto de vista, a redução do tempo entre as décadas de 1910 e 2014 se devem a quais parâmetros? Comente em um parágrafo. E eu coloquei aqui uma possibilidade de resposta, basicamente é o treinamento. Ao longo do tempo, houve um aumento na qualidade da prescrição dos treinos para as mais diversas modalidades esportivas, e com a maratona não foi diferente. Além do treino mais específico para esta modalidade esportiva, visando melhor performance fisiológica, houve a implementação de técnicas que visam a economia do movimento, consequentemente diminuindo o esforço durante a realização dos movimentos de corrida, algo que é imprescindível quando pensamos em percorrer grandes distâncias. Fica aqui então uma possibilidade de resposta para esta questão. A letra C solicita o seguinte: faça um comparativo no tempo dos atletas masculinos e femininos. Em qual década começou a validação dos recordes femininos? Como observado no gráfico, os recordes femininos passaram a ter validade na década de 1920, tá? Entre 1920 e 1930, como vocês podem observar lá. Na letra D, o tempo de prova feminino no decorrer das décadas diminuiu em quanto tempo? Quando vocês verificarem no PET de vocês vão ver que essa questão parece que está transcrita de forma errada. Eu tive que fazer uma adaptação para construir uma resposta, porque do jeito que está bem confuso. Mas aqui, acredito que seja isso que o autor da questão queria solicitar no momento em que ele confeccionou a mesma. E aqui ainda pede a vocês que justifiquem, né, essa diminuição no tempo. E eu coloquei o seguinte: o tempo de prova feminino diminuiu em 1 hora e 25 minutos. Quando a gente compara o gráfico aqui, a gente vê que o primeiro tempo de prova aqui é 3 horas e 40 e o último, né, é 2 horas e 15, tendo uma diferença de 1 hora e 25 minutos. Acredito que essa diminuição é decorrente da evolução do treinamento de corrida, além do maior acesso das mulheres às modalidades esportivas. E na letra E é solicitado o seguinte: se for possível, pesquise de qual país é a nacionalidade desses corredores e quais fatores fisiológicos podem ser definidos para o sucesso dos atletas nessa prova. Aqui vocês podem entender essa palavra como decisivos. Acredito que esteja errada lá no PET para variar, né? E uma possibilidade de resposta é: então os nomes masculinos são estes, eu não farei a leitura, tá? Para não falar nenhum nome errado aqui, e tá aqui as respectivas, né, nacionalidades desses atletas, bem como os nomes femininos. E aí eu coloquei, respondendo a segunda parte da questão, quanto aos fatores fisiológicos, basicamente o consumo máximo de oxigênio, o limiar anaeróbico e a eficiência de corrida. Estes fatores são decisivos, tá, para o sucesso dos atletas nas provas de maratona ou provas de longa distância, tá certo? E é isso aí, pessoal. Com isso, nós concluímos aqui a semana 1 do segundo ano do ensino médio. Quaisquer dúvidas, deixem no campo de comentários, que eu vou tentar responder todo mundo. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas aulas. Um abraço, galera!